E volta à política, Congresso Nacional, a reforma tributária, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, debate sobre as emendas e gastos do governo foram os assuntos do Congresso Nacional nessa semana. E temos um convidado agora, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, participa mais uma vez do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, senador? Como vai? Muito obrigado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Tema na pauta aí trazido por você para iniciar nosso bate-papo é a agenda da semana no Senado. Uma agenda aí pós-eleições segundo turno, né, nos municípios. Então, a agenda ainda é carregada, né, dessa ressaca dos resultados, análises, avaliações e encaminhando uma agenda aí de votações para essa semana seguinte, mas também já pensando até o final do semestre. Queria perguntar para o senhor sobre a história das contas públicas, né? Porque o próprio Congresso Nacional se debruça sobre a LDO e, claro, na sequência, o orçamento. Pela sua experiência, senador, tantos anos já no Congresso Nacional, o senhor acha que há tempo para se discutir isso, junto também com o governo, que precisa apresentar um cardápio de corte de gastos, vencendo resistências internas também, e o mercado financeiro nesse mau humor que a gente vem acompanhando? Olha, Tiago, não é mais nem uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Acho que não se dá para abrir mão, né, de enfrentar essa agenda, é chegado esse momento. Então, a pior resposta que poderia ser dada, tanto pelo governo ou pelo Congresso, seria a inércia, seria a omissão. Então, acredito que essa agenda tem que ser enfrentada. A palavra, né, da moda na sociedade, na imprensa e também na política é equilíbrio fiscal. Agora, o que é que tem que ser percebido pelo governo? O equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita, né? Temos aí a reforma tributária. A receita não é simplesmente arrecadar e arrecadar mais, depositando sobre os ombros de quem empreende uma carga tributária que já está difícil de suportar. O equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, reduzir custos, diminuir essas despesas para que você possa atingir esse equilíbrio cuja estabilidade, né, você falou, tem afetado o mercado financeiro, o dólar dispara exatamente porque o governo, ora, dá uma sinalização de que pretende enfrentar o tema, mas depois deixa o corte de gastos em segundo plano. Eu não acho que é mais opção, é urgente, é necessário e é a alternativa que tem que ser enfrentada. Senador, vou chamar os comentaristas, na sequência Dora Kramer, depois Cristiano Vilela. Dora, sua pergunta. Boa noite, senador. Vamos falar de emendas? Boa noite, Dora. Vamos, porque o rolo vai e vem e não se resolve. Eu queria a sua opinião fria, objetiva, sobre o uso das emendas. 2 pontos. Primeiro, qual é o limite do que o Congresso está disposto a ceder? Outro ponto, o senhor acha que o Congresso extrapolou no uso das emendas parlamentares? Olha, Dora, e o Tiago falava antes da experiência, e eu tive a condição de ser líder, né, do DEM, do Democratas, na Câmara dos Deputados, e agora liderar a União Brasil no Senado Federal. É importante, nesse trato das emendas, voltar um pouco no tempo. Vamos aqui analisar um cenário de 10 anos atrás. O que é que se conversava sobre orçamento? É que o orçamento comandado pelo governo, que era a realidade há 10 anos atrás, transformava a relação com o Congresso num balcão de negócios, era um toma lá da cá, aonde o governo aprovava as suas medidas e os seus projetos na base da correção para a liberação de emendas, porque o orçamento era autorizativo e não impositivo. Essa realidade mudou, deu ao Congresso Nacional uma envergadura maior, uma autonomia e uma independência que, para essa relação entre interpoderes, ficou melhor, ficou mais independente. O governo hoje não tem um rolo compressor, um cheque em branco para impor a sua agenda. Vocês acompanham isso aqui todo dia. Então, eu acho que foi bom o movimento do orçamento impositivo, deixar um Congresso mais empoderado para poder enfrentar o governo em temas que entendemos que precisam, né, ser analisados de uma forma diferente. Agora,
tem uma palavra mágica, que eu acredito que é isso que você traz no seu comentário e que eu defendo: transparência. Falta transparência, sim, na alocação desse orçamento. Então, acho que o problema não é o orçamento estar hoje empoderando o Congresso. Precisa ter, sim, transparência, e acredito que a gente tem condições de evoluir nas propostas que estão sobre a mesa para melhorar a transparência e a alocação dos recursos agora nessas votações que acontecerão nesse diálogo com o Supremo Tribunal Federal e o governo. Vilela. Senador, boa noite. Senador, o senhor, enquanto senador do União Brasil, no Senado Federal, tem um cenário politicamente bastante animador para a eleição de um correligionário, do senador Davi Alcolumbre, como próximo presidente do Senado. Agora, o senhor acompanha de perto também a disputa na Câmara, que talvez seja uma disputa que está mais emocionante nos últimos dias, vamos assim dizer. Na sua avaliação, por conta dos recentes apoios que o candidato do Republicanos, o candidato Hugo Mota, teve nos últimos dias, uma série de partidos, o senhor entende que seria o momento do União Brasil eventualmente recuar e promover uma boa aliança, até pensando em paralelo no sucesso que já terá, muito provavelmente, nas eleições do Senado? Olha, Vilela, me permita iniciar com análise sobre o Senado, né? Apenas afirmar que realmente o senador Davi Alcolumbre fez uma grande articulação, dialogando com todas as tendências, tanto com o governo quanto com a oposição. Tem o apoio do PT, do presidente Lula, tem o apoio do PL, do ex-presidente Bolsonaro. Então, só um desastre tiraria hoje a presidência do senador Davi Alcolumbre e, eventualmente, qualquer candidatura que venha a aparecer deve ser apenas para marcar posição, mas dificilmente terá condição de ser competitiva. Então, como líder do União Brasil, entendemos que essa articulação está muito bem encaminhada e muito bem feita. O reflexo disso na Câmara, e mais uma vez concordo com esse ponto de vista, a presidência no Senado, ela fez com que outros partidos entendessem que a União Brasil ficar com a presidência das duas casas poderia desequilibrar a balança já olhando para 2026. E aí a articulação do Hugo Mota, comandada pelo presidente Arthur Lira, né, que fez ali uma manobra que esvaziou a candidatura do líder Elmar Nascimento, realmente coloca a União Brasil agora para trabalhar por uma ocupação de espaço. Eu acho que esse anúncio formal, né, ao deputado Hugo Mota, que fez um grande trabalho, é paraibano como eu, né? Então, de um lado eu tenho a União Brasil como partido, do outro lado eu tenho a bancada estadual, a União, o Hugo é um grande parceiro, um grande companheiro, mas eu acredito que a União Brasil vai trabalhar essa semana a ocupação de espaços, né? Porque na Câmara dos Deputados tem a presidência, que é o cargo mais alto, mas tem outros espaços que dialogam com espaços de poder, relatoria da CMO, presidência da CCJ, mesa diretora. Então, acho que passa por aí essa conversa para chegar a uma convergência na semana que vem. Temos tempo para mais uma pergunta. Quer fazer, Dora? Não, eu gostei dessa pergunta do Vilela, eu acho que é isso mesmo. Vilela foi do assunto. Agora, o senhor não me respondeu, então eu vou. O senhor não me respondeu se o senhor acha que o Congresso abusou no manejo das emendas parlamentares. Dora, vamos lá. Acredito que dentro do contexto, se eu não fui tão claro quanto gostaria, você me dá essa oportunidade, né, de poder avançar. Eu falei, eu digo, o Congresso, ele não abusou. O Congresso, ele chamou para si o orçamento, que é o que diz a Constituição Federal, né, que cabe ao Congresso elaborar o orçamento e ao governo executar. Aonde é que houve um erro grave e que precisa ser corrigido? É na melhorar a transparência, melhorar a questão de se saber qual a destinação desse recurso e a sua prestação de contas, porque se reclama muito, né, de que a emenda de transferência especial, quem alocou, então é preciso corrigir o destino, porque é bom deixar claro para a sociedade, existe prestação de contas, né, dessas emendas feitas pelo Tribunal de Contas da União, acompanhamento do Ministério Público, Controladoria Geral da União, então a prestação de contas dela existe, mas é a posteriori. Precisa se corrigir a questão da transparência na destinação e acredito que avançando nesse ponto a gente conseguirá lidir aí os principais conflitos que existem na relação entre governo e Congresso. Agora, o que é que eu estou dizendo com isso?
retornar a um tempo que não deixou saudades, tá certo? Que é o tempo onde o governo comandava o orçamento, fazia um balcão de negócios para aprovação do seu projeto, um toma lá, dá cá. Esse tempo não deixou saudades, não é bom retornar, e por mais que haja alguns problemas a serem corrigidos, o cenário hoje de equilíbrio de forças entre governo e Congresso faz uma melhor relação política para o país. Senador Efraim Filho, do União da Paraíba, muito obrigado mais uma vez pela atenção, bom fim de semana, voltaremos sempre a nos falar, um abraço. Abraço, Tiago, Dora, Vilela. E falando da semana que vem, me permita, grande expectativa para ver se a gente aprova no Senado o projeto que regulamenta o mercado de carbono. COP29 está aí, é em novembro, o tema de transição energética, preservação das florestas, deve ser a principal pauta do Senado lá na semana que vem. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado.